Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível. A história de como uma das formas de arte mais intensas do mundo, a ópera, nasceu quase por acidente. É sobre como um grupo de intelectuais, na tentativa de recriar o passado, acabou, sem querer, por inventar o futuro da música. A grande pergunta que guia a nossa conversa é esta: como é que uma missão para ressuscitar o drama da Grécia Antiga deu origem a uma forma de arte completamente nova que viria a dominar os palcos da Europa por séculos? Vamos investigar isso. A nossa história começa em Itália, no finalzinho do século XVI. Era o auge do Renascimento, uma época de redescoberta, de fascínio pela cultura clássica da Grécia e de Roma. Artistas, pensadores, estava toda a gente obcecada com a sabedoria e a beleza do mundo antigo. E no meio desta febre pelo passado, um grupo de intelectuais em Florença ficou com uma pergunta muito específica na cabeça, quase uma obsessão. Como é que soavam as tragédias gregas originais? Eles não queriam só ler os textos, queriam sentir a experiência completa. A teoria deles, para a época, era absolutamente radical. Eles estavam convencidos de que os antigos gregos não se limitavam a representar as suas tragédias. Eles cantavam-nas. Acreditavam que a música era a chave para desbloquear aquele poder emocional avassalador que eles sentiam que faltava na arte do seu tempo. E o objetivo deles era trazer esse poder de volta. E é aqui que entram os protagonistas da nossa história. E não foi um único gênio, mas sim um grupo, uma colaboração de músicos, poetas e nobres em Florença que decidiram que iam resolver este mistério. O nome oficial do grupo era Camerata Florentina. Pensem neles como um think tank do século XVI. Eram patrocinados pelo Conde de Bardi e incluíam pensadores como Vincenzo Galilei, sim, o pai do famoso Galileu. A missão deles era muito clara: fundir música e drama de uma forma que os gregos antigos reconhecessem e aplaudissem. Só que havia um problema, um grande problema. A música que dominava a Renascença era a polifonia, ou seja, múltiplas melodias a acontecerem ao mesmo tempo. Era lindo, claro, mas tornava quase impossível perceber as palavras ou seguir uma história. E para a Camerata, isso era o oposto do drama direto e emocional que eles idealizavam. E a solução que eles propuseram? É aqui que a coisa fica interessante. Eles basicamente disseram: menos é mais. Rejeitaram toda aquela complexidade a favor da clareza. Em vez de muitas vozes a competir, eles defenderam o que chamaram de monodia, uma única linha vocal, super expressiva, com um acompanhamento instrumental bem simples. A ideia era que a música devia estar ao serviço da palavra e não o contrário. Então, para simplificar, eles criaram duas ferramentas principais. A monodia, que já vimos, para os momentos de grande emoção, e o recitativo, que era um estilo de canto que imitava o ritmo da fala normal, perfeito para os diálogos e para fazer a história andar para a frente. Juntas, estas duas inovações formaram o ADN da ópera. Bem, a teoria da Camerata era brilhante, sem dúvida, mas uma teoria precisa de um artista para a transformar em arte que perdura. E esse artista foi Cláudio Monteverdi. A primeira peça que podemos chamar de ópera, Daphne, surgiu em 1597. Foi uma espécie de prova de conceito, um teste importante. Mas foi 10 anos depois, em 1607, que Monteverdi pegou nestas ideias e criou a primeira verdadeira obra-prima do género, l'Orfeu. Mas então, o que é que o Monteverdi fez de tão diferente? Ele não usou a música apenas para acompanhar a história. Ele usou a música para ser a história. As melodias dele exploravam a psicologia das personagens, os seus medos, as suas paixões. Ele aperfeiçoou o equilíbrio entre o recitativo, para a ação, e as áreas, canções mais melódicas, para os momentos de reflexão profunda. Basicamente, a música dele dava alma às personagens. Com l'Orfeu ficou provado que a ópera podia ser uma arte poderosa, mas ainda era um entretenimento de elite, para nobres em palácios privados. O próximo passo na evolução da ópera ia ser gigante. Ia tirá-la das cortes e levá-la para as massas. E isso aconteceu em Veneza. Pois é, no início, a ópera era financiada por patronos ricos, como a família Médici. Era um símbolo de status, uma forma de exibir riqueza e cultura para um público muito restrito que só entrava por convite. Mas Veneza? Veneza era um mundo à parte. Era uma república, um centro de comércio fervilhante. E, mais importante, tinha uma classe de comerciantes ricos que estava ávida por entretenimento.
O palco estava montado para uma autêntica revolução. E o ano que muda tudo é este, 1637. Foi nesse ano que o Teatro San Cassiano abriu as portas. Foi a primeira casa de ópera pública do mundo. Pela primeira vez na história, qualquer pessoa que pudesse pagar um bilhete podia viver a magia da ópera. E isto, claro, mudou as regras do jogo. Para atrair um público pagante, a ópera em Veneza tornou-se um espetáculo em grande. Estamos a falar de cenários elaboradíssimos, efeitos especiais, máquinas que faziam os deuses descer do céu. Foi também aqui que nasceu a cultura da estrela, dos cantores virtuosos que se tornavam a principal atração. Compositores como Francisco Cavalli foram mestres neste novo modelo comercial. Ok, então a ópera passou de um experimento académico em Florença a um sucesso de bilheteira em Veneza. Mas, no fim de contas, qual é o legado duradouro deste nascimento acidental? O que estes pioneiros criaram foi, na essência, uma fórmula, um modelo para contar histórias em grande escala, onde a música não é só um enfeite, mas sim o motor que move a história e a emoção. Tudo isto embrulhado num pacote visualmente espetacular para um público. E o impacto desta fórmula é absolutamente impressionante. Parem para pensar. Uma história contada através da música, que combina drama e espetáculo. Soa familiar, não soa? É a base não só de toda a ópera que veio a seguir, mas também do teatro musical da Broadway e até da forma como as bandas sonoras de filmes, hoje em dia, nos manipulam as emoções. No final, o que a Camerata Florentina e os mestres de Veneza nos deram foi esta ideia revolucionária, a de que a música, por si só, podia carregar todo o peso dramático de uma história. Essa ideia mudou a arte para sempre. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A ópera nasceu da tecnologia e das ideias do seu tempo. Se estivéssemos hoje a tentar criar a forma de arte mais imersiva e emocionalmente poderosa com as ferramentas que temos à nossa disposição, como é que ela seria? O que virá a seguir? Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanharem.